Bom dia, eu sou Gabriel e hoje começamos mais um episódio do Se Liga na História de A Revolução dos Bichos. E, como vocês devem perceber, hoje é dia 1º, ou então, Ano Novo. Então, Feliz Ano Novo! E que esse ano de 2022 seja de muitas felicidades. Bem, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que acompanharam o Se Liga na História no ano passado. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que acompanharam a rádio no ano passado. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que vai acompanhar a rádio nesse ano. Eu espero que todo mundo seja feliz e que todos tenham um ótimo 2022. Então, eu esqueci de apresentar, mas para você que não sabe o que é o Se Liga na História, ele é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. Nele, nós lemos várias obras literárias famosas, interessantes e legais. E também, no começo de cada livro, nós vemos uma biografia do autor, ou então, como o criador teve a ideia de criar a história. E como eu disse no começo, hoje estaremos começando mais um episódio da Revolução dos Bichos. Então agora, dito isso, se liga na história. A Revolução dos Bichos. Parte 8. Napoleão deu ordem que fosse arado o pequeno porteiro atrás do pomar, anteriormente destinado ao repouso dos animais aposentados. Espalhou-se que a pastagem estava cansada e necessitava de uma nova semeadura. Porém, logo se soube que Napoleão pretendia semeá-la com cevada. Mais ou menos nessa época, aconteceu um incidente que nenhum bicho pôde compreender. Certa noite, à meia-noite, mais ou menos, ouviu-se um ruído de queda no pátio, e os animais correram de suas baias para ver o que sucedera. Era uma noite de lua cheia. Ao pé da parede do grande celeiro, na qual estavam escritos 7 mandamentos, encontraram uma escada quebrada em 2 pedaços. Garganta, momentaneamente aturdido, jazia estatelado junto a ela, tendo ao lado uma lanterna, uma brocha e uma lata de tinta branca, entornada. Os cachorros imediatamente fizeram um círculo em torno de Garganta e escoltaram-no de volta à casa grande. Tão logo ele pôde caminhar. Os bichos não conseguiam fazer sequer ideia do que significava aquilo, exceto Benjamin, que torceu o focinho com um ar de compreensão e pareceu entender o que se passara, mas nada disse. Porém, alguns dias mais tarde, Maricota, lendo os 7 mandamentos, notou que havia outro mandamento mal recordado pelos animais. Todos pensavam que o 5º mandamento era nenhum animal beber álcool. Mas haviam esquecido 2 palavras. Na realidade, o mandamento dizia: nenhum animal beberá álcool em excesso. Capítulo 9. A rachadura do casco de Sansão levou muito tempo para cicatrizar. Haviam iniciado a reconstrução do moinho de vento no dia seguinte ao final das celebrações.
Sansão recusou-se a aceitar um só dia de dispensa e fez questão de honra em não mostrar a dor que sofria. À noite, admitia em particular para Quitéria que o casco realmente incomodava muito. Quitéria tratava-o com infusões que preparava mastigando. E tanto ela como Benjamim diziam a Sansão que não trabalhasse tanto. Os pulmões de um cavalo não são de ferro, alertava ela. Sansão, porém, não atendia. Explicava que só tinha uma ambição: ver o moinho de vento concluído antes de aposentar-se. De início, quando as leis das granjas dos bichos foram elaboradas, fixara a ideia de aposentadoria em 12 anos para os cavalos e os porcos, 14 para as vacas, 9 para os cachorros, 7 para as ovelhas e 5 para as galinhas e os gansos. Pensões liberais se estabeleceram para os animais idosos. Até então, nenhum bicho se aposentara, mas, ultimamente, o assunto vinha sendo objeto de frequentes conversas. Como o porteiro atrás do pomar fora semeado com cevada, dizia-se agora que um canto da pastagem grande seria cercado e reservado para os velhos, para os cavalos. Ao que se falava, a pensão seria de 2,5 kg de milho por dia, e no inverno 8 kg de feno, mais uma cenoura ou talvez uma maçã nos feriados. O 12º aniversário de Sansão seria no fim do verão do ano seguinte. A vida ia dura. O inverno foi tão frio quanto o anterior, e a quantidade de alimento ainda menor. Novamente foram reduzidas as rações, exceto a dos porcos e dos cachorros. Uma igualdade por demais rígida em matéria de rações, explicou Garganta, seria contrária ao espírito do animalismo. De qualquer maneira, não teve dificuldade em provar aos outros bichos que, na realidade, eles não sentiam falta de comida, a despeito das aparências. Naquele momento, de fato, fora necessário realizar um reajustamento nas rações. Garganta sempre referia a reajustamentos, nunca a reduções. Mas, em comparação com os tempos de Jones, a diferença para melhor era enorme. Lendo os dados estatísticos em uma voz aguda e rápida, provou-lhes com riqueza de detalhes que eles recebiam mais aveia, mais feno e mais maçãs do que na época de Jones, que trabalhava muito menos. Que a água potável era de melhor qualidade, que viviam mais tempo, que havia mais palha nas baias e que as pulgas já não incomodavam tanto. Os animais acreditavam em cada palavra. Para falar a verdade, tanto Jones como tudo quanto representava já estavam quase apagados de suas memórias. Sabiam que a vida estava difícil e cheia de privações, que andavam constantemente com frio e com fome, e trabalhando sempre, que não estavam dormindo. Mas, sem dúvida, antigamente fora muito pior. Ou gostavam de acreditar nisso. Além do mais, naqueles dias eram escravos, ao passo que, agora, eram livres. E tudo isso, afinal, fazia diferença, conforme Garganta sempre dizia. Havia agora muito mais boca a as alimentar. No outono, as 4 porcas haviam dado cria quase simultaneamente. 31 leitões ao todo. Os leitões eram malhados, e, sendo Napoleão o único cachaço da fazenda, era fácil adivinhar sua linguagem. Foi proclamado que, mais tarde, quando comprassem tábuas e tijolos, seria construída uma escola no jardim da casa. Por enquanto, os leitões seriam instruídos pelo próprio Napoleão. Faziam suas atividades no jardim, e eram aconselhados a não brincar com os filhotes dos outros animais.
mais ou menos por essa época, estabeleceu-se que quando um porco e outro animal se encontrassem numa trilha, o outro animal concederia a passagem, e também que os porcos, qualquer que fosse seu grau hierárquico, teriam direito a usar fitas vermelhas no rabicho aos domingos. A granja tivera um ano bem sucedido, mas faltava dinheiro. Era necessário para comprar tijolos, areia e cal para a escola, e economizar outra vez para a máquina de moinho de vento. Além disso, havia ainda a necessidade de querosene para os lampiões e velas para as casas, açúcar para a mesa de Napoleão. Ele o proibira para os outros porcos, dizendo que engordava. Todo o suprimento normal de ferramentas, prego, carvão, arame, ferro velho e biscoitos para os cachorros. Venderam quase todo o feno e parte da colheita de batatas. E o contrato de fornecimento de ovos foi aumentado para 600 por semana. De forma que as galinhas naquele ano mal puderam chocar um número de ovos que as mantivesse no mesmo nível. As rações, já reduzidas em dezembro, sofreram nova redução em fevereiro, e foram proibidos os lampiões nos estábulos, a fim de economizar querosene. Os porcos, entretanto, pareciam bastante bem. Pelo menos ganhavam alguns quilinhos. Em uma tarde, em fins de fevereiro, correu pelo pátio, proveniente da cozinha, um cheiro gostoso, suculento, quentinho, como nunca os animais haviam sentido antes. Alguém disse que era o cheiro de cevada cozida. Os bichos farejaram avidamente o ar e ficaram a pensar que se não seria algum fervido para o jantar. Mas esperaram e esperaram, e não apareceu fervido nenhum no jantar. E no domingo seguinte foi comunicado que toda a cevada passaria a ser reservada para os porcos. O campinho junto ao pomar já fora semeado com cevada, e logo transpirou a notícia que cada porco estava recebendo diariamente a ração de meia garrafa de cerveja, sendo que Napoleão recebia meio galão, e era servido na terrina da baixela de porcelana. Mas se havia grandes agruras a rostar, estas eram compensadas pelo fato de a vida agora ter muito mais dignidade. Havia mais canções, mais discursos, mais desfiles. Napoleão determinava que uma vez por semana houvesse uma coisa chamada manifestação espontânea, cuja finalidade era comemorar as lutas e triunfos da Granja dos Bichos. À hora marcada, os animais deviam abandonar o trabalho e desfilar pelo terreno da granja, em formação militar, os porcos às frentes, depois os cavalos, depois as vacas, depois as ovelhas e, por último, as aves. Os cachorros enquadravam a formatura. E, à frente, marchava o Ganizé de Napoleão. Sansão e Quitéria conduziam sempre a bandeira verde, com o desenho do chifre e da ferradura, e, embaixo, a legenda "Viva o camarada Napoleão". A seguir, havia a recitação de poemas compostos em honra de Napoleão. Um discurso de garganta dando detalhes dos últimos aumentos na produção de gêneros, e no momento exato, a espingarda dava um tiro. Quem mais gostava das manifestações espontâneas eram as ovelhas. E se alguém se queixara, havia quem o fizesse, quando os porcos ou os cachorros não andavam por perto, de aquele negócio, era uma perda de tempo e obrigava a ficar bom pedaço no frio. As ovelhas invariavelmente calavam,
o insatisfeito com o ensurdecedor balido de Quatro pernas bom, duas pernas ruim. De modo geral, porém, os bichos gostavam daquelas celebrações. Achavam confortador serem lembrados de que, afinal, não tinham patrões e todo o trabalho que enfrentavam era em seu próprio benefício. E assim, à custa das cantorias, dos desfiles, das estatísticas de garganta, do estrondo da espingarda, do cocoricó do garnizé e do drapejar da bandeira, conseguiam esquecer que estavam de barriga vazia. Pelo menos a maior parte do tempo. Em abril, a Granja dos Bichos foi proclamada república, e houve necessidade de eleger um presidente. Apareceu um só candidato, Napoleão, que foi eleito por unanimidade. No mesmo dia, notificou-se a descoberta de novos documentos, que revelavam mais detalhes sobre a cumplicidade de Bola de Neve com Jones. Soube-se que Bola de Neve não apenas tentaram perder a Batalha do Estábulo por meio de um estratagema, conforme os animais já tinham tomado conhecimento, mas lutara abertamente ao lado de Jones. Na realidade, fora ele o verdadeiro líder das forças humanas, e jogara-se a batalha com palavras "Viva a humanidade" nos lábios. Os ferimentos em suas costas, que alguns bichos lembravam de ter visto, haviam sido causados pelos dentes de Napoleão. Em meio ao verão, Moisés, o corvo, reapareceu inesperadamente. Após uma ausência de vários anos, continuava o mesmo. Não trabalhava e contava histórias sempre a respeito da montanha de açúcar. Encarapitava-se num toco de uma árvore e arengava durante horas para quem quisesse ouvir. "Lá em cima, camaradas", dizia ele, solenemente, apontando o céu com a bicana. "Lá em cima, pouco além das nuvens, ali está ela, a montanha de açúcar. O lugar feliz onde nós, pobres animais, descansaremos para sempre desta nossa vida de trabalho." Chegava a afirmar haver estado lá, num dos voos mais altos, e ter visto os infinitos campos de trigo, e os bolos de linhança, e o açúcar crescendo nas sebes. Muitos bichos acreditavam. Suas vidas atualmente eram de fome e de trabalho. Raciocinavam. Era justo que eles tivessem reservado um mundo melhor, mais além. Coisa difícil de determinar era a atitude dos porcos com relação a Moisés. Eles afirmavam peremptoriamente que a história sobre a montanha de açúcar não passava de pura mentira. No entanto, deixavam-no permanecer na granja, sem trabalhar, e ainda por cima com direito a um copo de cerveja por dia. Depois que o casco ficou bom, Sansão trabalhou mais violentamente do que nunca. Aliás, naquele ano, todos os bichos trabalhavam, feitos escravos. Além da faina normal da fazenda e da reconstrução do moinho de vento, ainda houve a escola dos porquinhos, iniciada em março. Às vezes tornava-se difícil aguentar longas horas sem comer, mas Sansão nunca fraquejou. Em nada do que dizia ou fazia era possível perceber qualquer sinal de que sua energia já não era a mesma de antigamente. Apenas sua aparência estava um pouco modificada. O pelo já não era tão brilhante, e as ancas pareciam haver murchado. Sansão vai se recuperar quando crescer o capim da primavera, diziam os outros. Porém, a primavera chegou e Sansão não mudou o aspecto. Por vezes na rampa de pedreira, quando enrijecia a musculatura contra o peso de um enorme pedregulho, tinha-se a impressão de que apenas a vontade mantinha de pé. Nesses momentos, seus lábios formavam claramente as palavras: "Trabalharei mais
e não emitiu qualquer som. Novamente, Quitéria e Benjamin o aconselharam, porém ele não deu atenção. Seu 12º aniversário se aproximava. Não se importava com o que sucedesse, desde que pudesse acumular uma boa quantidade de pedras antes de aposentar-se. Certa noite, no verão, correu a súbita notícia de que algo acontecera a Sansão, que havia saído sozinho para puxar uns montes de pedra até o moinho. E era verdade. Poucos minutos depois, chegaram os pombos afobados. Sansão está caído! Sansão está caído! Não consegue se levantar! Metade dos animais da granja correu para o colino do moinho de vento. Lá estava Sansão, deitado entre os pedaços de madeira da carroça, com o pescoço esticado, sem sequer poder levantar a cabeça. Corria-lhe da boca um filete de sangue. Quitéria ajoelhou-se ao seu lado. Sansão, chamou ela. Você está bem? O meu pulmão, disse ele quase sem voz. Não tem importância. Vocês terminarão o moinho de vento sem mim. Deixei bastante pedra lá embaixo. De qualquer maneira, só me restava um mês de atividade. Pra falar a verdade, já tenho esperado esta hora há muito tempo. E como Benjamin está ficando velho, talvez o deixe se aposentar para fazer-me companhia. Precisamos de socorro imediatamente! Gritou Quitéria. Alguém, por favor, vá avisar o Garganta o que aconteceu. Todos os animais correram à casa grande para dar a notícia à Garganta. Só ficaram Quitéria e Benjamin, que se deitou do lado de Sansão, e se dizer uma palavra, ficou a espantar-lhes as moscas com o rabo comprido. Mais ou menos um quarto de hora depois, Garganta apareceu, cheio de simpatia e preocupação. Disse que o camarada Napoleão já tomara conhecimento, abaladíssimo do mal que sucedera a um dos trabalhadores mais leais da granja, e já estava tratando de enviar Sansão para tratar-se no hospital. Os animais sentiram-se certa inquietação. Com exceção de Mimosa e Bola de Neve, nenhum deles jamais saíra da granja. E não gostaram da ideia de seu camarada ir para as mãos dos humanos. Entretanto, Garganta os convenceu, facilmente, de que o cirurgião veterinário de Windon poderia tratar do caso de Sansão muito melhor do que eles na granja. Cerca de meia hora depois, quando Sansão já se recuperara um pouco, conseguiram pô-lo de pé, e ele cambaleou de volta até a baia, onde Quitéria e Benjamin lhe haviam preparado uma boa cama de palha. Durante os 2 dias seguintes, Sansão permaneceu na baia. Os porcos enviaram uma garrafa contendo um remédio cor-de-rosa, encontrado no armarinho do banheiro, e Quitéria serviu a Sansão,
2 vezes ao dia após as refeições. À noite, Quitéria permanecia ao seu lado, conversando com ele, enquanto Benjamin afastava as moscas. Sansão afirmava não estar triste com o acontecido. Caso se recuperasse, bem, podia viver mais 3 anos. E já imaginava os dias tranquilos que passaria no rincão da pastagem. Seria a primeira vez que lhe sobraria tempo de folga para estudar e melhorar seus conhecimentos. Pretendia dedicar o resto de sua existência ao aprendizado das 22 letras restantes do alfabeto. Contudo, Benjamin e Quitéria só podiam estar ao seu lado após as horas de trabalho. E foi durante o dia que o carroção veio buscá-lo. Os animais estavam na lavoura, semeando nabos, sob a supervisão de um porco, e ficaram admirados ao ver Benjamin a galope, vindo da direção das casas da granja, ao encontro deles, zurrando feito louco. Era a primeira vez na vida que alguém o via galopar. Depressa! Depressa! Gritou. Venham depressa! Estou levando Sansão! Sem esperar as ordens do porco, largaram o trabalho e correram de volta para as casas. Realmente, lá estava um carroção, fechado, puxado por 2 cavalos, com um letreiro no lado, e um homem com o chapéu coco, sentado. A baia de Sansão estava vazia. Os bichos se apinharam ao redor do carroção. Até breve! Tchau, Sansão! Até breve! Tchau! Gritaram. Idiotas! Seus idiotas! Exclamou Benjamin, corcoveando em volta deles e ferindo o chão com os cascos pequeninos. Imbecis! Não veem o que está escrito ali do lado? Isso fez calar os animais, e ouviu-se um psss. Maricota começou a soletrar as palavras, mas Benjamin a empurrou para um lado, em meio a um grande silêncio. Deixa que eu leio. Alfred Simmons, matadouro de cavalos, fabricante de cola, Wellington, peles e farinhas de ossos, fornece para canis. Será que vocês não percebem? Vou levar Sansão para o carniceiro. Houve um grito de horror dos bichos. Nesse momento, o homem da boleia estalou o chicote e os cavalos saíram, a trote, abandonando o pátio. Os bichos correram atrás, gritando com todas as forças. Quitéria abriu caminho até a frente. O carroção tomou velocidade. Quitéria tentou fazer suas pernas grossas galoparem e conseguiu um trotezinho. Sansão! Gritou ela. Sansão! 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 Nesse exato momento, como se tivesse ouvido barulheira de lá de fora, apareceu na janelinha de trás da carroça a cara de Sansão, com sua mancha branca no focinho. E bem, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, reassistiu, tá assistindo pela 15ª vez. Muito obrigado. Isso ajuda demais. E também, o que vocês acham que pode acontecer, hein? Vocês acham que Sansão realmente vai morrer? Vocês acham que Bola de Neve está por trás de tudo? Veja isso no próximo episódio da Revolução dos Bichos, aqui no Se Liga na História. E bem, eu gostaria de agradecer de novo a todo mundo que nos acompanhou
no ano de 2021. Muito obrigado mesmo. E, bem, tchau. E até o próximo programa.